A gente vai entrevistar hoje o cientista político Newton Tristão. Nós vamos falar sobre a crise, deixa eu pegar aqui, a crise política instalada em Brasília, a polêmica sobre a Polícia Federal e quais os próximos passos do presidente Jair Bolsonaro para administrar este furacão que nós estamos vivendo, né? Deixa eu dar aqui o nosso boa noite ao Newton. Newton, boa noite. Boa noite, é um grande prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso, viu? Olha, o Rodolfo Andrade aqui vai conduzir aqui a entrevista com você, mas antes deixa eu pedir para quem está nos assistindo, para que, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, você faça pela página do Facebook do Giro SA. É só colocar no campo de pesquisa, né, Jornal O Giro, que aí você consegue mandar seu comentário, sua pergunta, suas dúvidas para o nosso entrevistado e eu faço aqui depois as perguntas no ar, caso tenha, tá bom? Dê seu boa noite, faça crítica, fale com a gente, participe do nosso programa, tá bom? Rodolfo Andrade, vamos lá, pode começar a entrevista. Boa noite, Newton, seja bem-vindo a mais uma edição. Nesse momento em que nós estamos numa crise sem precedentes política. E hoje, para alguns, a Polícia Federal está agindo contra os adversários do presidente, para outros, no combate à corrupção. Nesse cenário, Newton, o que esperamos? É isso mesmo? Há indícios de crime ou a Polícia Federal está sendo usada para combater o inimigo do presidente? Boa noite, Rodolfo. Eu acho que é ambas as coisas. Eu acho que as duas versões, elas têm âncora, né? Elas possuem sustentação. Eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, já vinha existindo uma série de indícios, inclusive com prisão de agente público, prisão de empresário. E me parece que essa investigação já estava nas mãos do Ministério da Justiça e Segurança, enquanto o ex-ministro Moro ainda estava à frente da pasta. Só que, de qualquer forma, é bastante estranho, né? Depois de você ter todos aqueles embates políticos, as trocas em postos chaves da polícia, a operação toma corpo e vai para as ruas. E o mais interessante de tudo, que a deputada, a Carla, me parece que um dia antes já havia avisado que algo aconteceria nesse sentido. Então, me parece que as duas coisas são versões plausíveis. Pode haver motivação política, mas também existe objeto muito bem delineado, né, que tudo indica que há possibilidade efetiva de terem sido desviados recursos no combate à pandemia. É que o governador Witzel, o governador carioca, né, do Rio de Janeiro, ele está sendo bem atacado, né, pelo grupo bolsonarista, né, tanto pelo Flávio, que é alvo pelo senador Flávio Bolsonaro, que é alvo de investigações do Ministério Público do Estado, que conta com o apoio da Polícia Estadual, né, enfim. E hoje o que chamou a atenção foi o Flávio, o senador Flávio Bolsonaro indiciado, né, que ele atacou o Witzel, né, e defendeu o Queiroz. Isso pode soar como assumir a defesa do seu braço direito e assumir também a culpa, Newton? Eu não sei, eu tenho a impressão seguinte, que o bolsonarismo, essa vertente que tem como ideólogo o Olavo de Carvalho e onde os filhos do presidente são adeptos ferrenhos, eles têm uma forma de ver o mundo bastante unilateral, ou seja, os nossos devem ser protegidos e quem não somos nós, quem não faz parte desse grupo, desse segmento, dessa linha de pensamento,
são nossos inimigos, nossos adversários e devem ser combatidos. O que eu acho que o presidente Bolsonaro ele está estabelecendo é justamente a linha. Quem está conosco e quem são nossos inimigos. O Witzel, que outrora era um aliado, passou a ser inimigo, né? O Moro, que antes era uma referência para esse grupo, né? Para aquelas pessoas que são admiradoras do presidente Bolsonaro, passou a ser inimigo. O Mandetta, que num primeiro momento era uma referência de um bom quadro para ocupar o Ministério da Saúde, Depois vira comunista. Eu tenho a sensação que essa é uma prática recorrente do pensamento que está em torno do presidente, mais notadamente dentro dessa nomenclatura do bolsonarismo. O vídeo, o Nilton, a percepção, isso é uma percepção minha, não sei o Adriano, que um pouco do bolsonarismo, alguns, vendo aquele vídeo, alguns desistiram de seguir essa corrente. E já outros ficaram ainda mais eufóricos. Deu mais força. Deu né? mais força. Outros já começaram a campanha 2022, enfim. O que se pode tirar desse vídeo? O que se pode tirar, não sei, o que se pode falar desse fenômeno? Olha, primeiramente, a questão é a seguinte, eu fico imaginando não, até porque eu acompanhei de alguma forma, o que o mundo achou daquela reunião ministerial. Imagine uma reunião ministerial com Angela Merkel como conduzindo com seus ministros na Alemanha, né? O primeiro-ministro britânico, mesmo o Donald Trump, me parece que ela foi muito assustadora no sentido de, meu Deus do céu, o que é isso? Né? São essas pessoas que conduzem o destino da nação? Que debate é esse? Né? Que reunião de trabalho, para onde eles estão apontando? Não foi falado uma única vez na questão da pandemia. Na verdade, foi utilizada a pandemia pelo ministro Ricardo Salles, que inclusive disse assim, vamos aproveitar o momento para onde passa um boi, passa boiado. Me parece que ela foi muito assustadora no sentido de não haver ali, me parece, uma preocupação com estabelecer metas, em discutir o país, em apontar caminhos. Eu particularmente fiquei muito assustado com a condução do que estava lidado, né? Me pareceu um monte de gente muito mais preocupada com assuntos menores, triviais, ligado a problemas de ordem pessoal, do que pensar os rumos da nação e que tipo de providências poderíamos estar tomando para mitigar os efeitos da pandemia, seja no seu aspecto social, econômico ou de saúde. Essa é uma primeira sensação minha, que eu acho que boa parte da nação brasileira e quase toda a totalidade do resto do mundo que assistiu ou que teve contato com o vídeo deve ter achado. Agora, a gente tem que pensar, como disse anteriormente, o bolsonarismo enquanto um fenômeno político que alicerçou uma gama de pessoas para um projeto que eles chamam de direito, né, que é um projeto de direito, que tem na figura do presidente quase que um ser ungido por Deus para cumprir os desígnios que eles acreditam. Realmente, eu acho que teve uma parcela que estava com o presidente e que, a partir daquele vídeo, entrou em estado de frenesia alimentar. Essa é a sensação. Se o presidente
diminuiu de tamanho, de popularidade, isso daí é fato, isso é visível. Por outro lado, eu acho que ele conseguiu dar mais intento àqueles que já cerravam fileiras com o seu projeto. Hoje o bolsonarismo, dentro do grupo que ele abarcanha, ele está mais coeso e mais acirrado, e talvez mais disposto ao conflito. É uma situação complicada, né? Que você não vê nenhuma fomentação, pelo menos que eu percebi nos trechos que eu assisti, a fomentação de nenhuma política pública, né? A não ser a dos grileiros, dos fazendeiros, né? De passar a boiada, de ataque às instituições. Não se vê uma fomentação de política pública, né? É meio estarrecedor, né, essa situação, né? É complicado, né? Então, Ô Newton, você falou Oi. sobre essa questão da reunião, que você, não só você, mas praticamente, enfim, muitas pessoas ficaram assim de boca aberta com o conteúdo, com o palavreado. A gente tem falado aqui a questão da diplomacia, da educação, né? A questão das autoridades, a forma que eles têm que se tratar, independente de problemas pessoais ou não. Politicamente falando, né? Como posso dizer? Essa reunião, com o teor dos assuntos ou com as palavras usadas, a forma que o presidente se reportou ao governador de São Paulo, ao governador do Rio de Janeiro, ao prefeito lá de Manaus, enfim, a forma que ele fala sobre outras autoridades, politicamente falando, ou, né, se a gente for falar em diplomacia, o quão ruim é tudo isso para a imagem do presidente, como você citou lá fora, né? Para as pessoas lá fora, ver a forma que o presidente se porta. Como que fica esse cenário político, né? Com essas declarações, com esse ponto de vista do presidente? Olha, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro ele despreza as instituições políticas e, por conseguinte, os seus representantes. Na verdade, que o Bolsonaro, o que o presidente da República, ele manifesta ali é o seguinte, é o maior desprezo em relação à figura do governador de São Paulo, à figura do governador do Rio de Janeiro, ao prefeito de Manaus. Não há no repertório do presidente, e em sua prática também, aparentemente, uma relação, uma preocupação em manter o respeito às outras esferas de poder, seja o STF, seja o Congresso Nacional, seja os prefeitos. Quando ele se refere aos prefeitos, ele se refere como um bando de gente que está roubando a população. Quando se refere aos governadores, como um conjunto de indivíduos que querem destruir a economia dos seus estados. Não há nas atitudes dele qualquer tipo de preocupação em preservar as relações institucionais. E fica claro o problema pessoal dele com cada um dessas pessoas, o que você mesmo disse agora há pouco, que infelizmente tem que deixar de lado num momento como esse, né? Outra questão que você colocou também é a questão, né, das pessoas. Hoje a gente vê, assim como tem aqueles que são admiradores do Lula e colocam ele como um deus, tem também quem coloca o Bolsonaro como um deus, né? O salvador da pátria, que vai mudar tudo. A gente sabe que não vai. Porque se dependesse só dele, já tinha mudado desde quando ele, no primeiro dia que ele entrou. Como não depende só dele, mesmo ele sendo presidente da República, né, não vai mudar. Mas todos gostaríamos que mudasse, mas não vai mudar, não vai ser ele que vai salvar o nosso país, não nesse momento. Agora, essa forma que a população brasileira, que o cidadão brasileiro, né, o brasileiro de uma forma geral, idolatram esses políticos da forma que idolatram o Newton. Será que a gente vai demorar muito para o brasileiro
analisar política e não políticos, entender de políticas, propostas, e não, né, de proposta de um candidato, ou de uma fala de um candidato, ou porque ele gosta da figura, do corte de cabelo, do sorriso, da roupa que usa, do que ele fala. Né? Você acha que está muito longe ainda para o brasileiro mudar essa visão política que ele tem? Porque a maioria das vezes, ou grande parte das vezes, quem acaba atrapalhando muito mais o sistema político do nosso país com as suas escolhas e tudo mais, somos nós, eleitores, né? A população de uma forma geral. Vai demorar muito ainda, na sua visão, aí, na sua análise política, para o brasileiro entender essas questões, não? É que o que está no limiar aí, quer dizer, nós estamos caminhando por uma crise bastante séria, pelo que tudo indica, né? O presidente Bolsonaro, ele vem acirrando os anos, ele vem construindo uma retórica de que há um inimigo para ser combatido, derrubado, aniquilado. Eu acredito que o lulismo hoje ele não é um contraponto a isso, né? Na verdade, o lulismo ele diminuiu significativamente de tamanho, mas as consequências a curto prazo desses embates, de gente pedindo AI-5, do acerramento, da ideia de pegar em armas para garantir a liberdade, né, de classificar todos aqueles que não estão no campo do bolsonarismo como inimigos que atentam contra a dignidade do cidadão de bem e assim por diante, né, a necessidade de fazer uma guerra ideológica e colocar a estrutura da cultura, da educação, para redefinir padrões de orientações, né, de pensamento. Eu acho que isso que você está colocando ficou bastante distante de um horizonte próximo. Eu acho que o que está mais dentro da proximidade, quer dizer, o que está mais próximo de nós é justamente uma ruptura, ou a possibilidade de uma ruptura, em virtude do acirramento de convicções que estão sendo colocadas. Quer dizer, de bater muito na tecla que seja o judiciário, seja o legislativo, Sim. sejam os executivos em esferas menores, né, do Estado ou local, eles estão carcomidos por gente que não pensa em outra coisa a não ser de atos contra o patrimônio público, né, de se apropriar do erário, e, portanto, essas instituições devem ser reformuladas e esse pessoal deve ser banido da vida pública. Me parece que isso está muito claro dentro do pensamento ideológico daquele grupo de ministros que estão mais próximos do presidente da República. Newton, dessa reunião surgiu um inquérito, né? O vídeo, na verdade, ele é uma peça do inquérito, né? Do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que aponta suposta interferência do governo, né, do presidente, na PF do Rio de Janeiro. Né? Nesse cenário todo tem um processo em curso do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. No seu ponto de vista, o Augusto Aras, que há alguns procuradores ouvidos, dizem que há elementos para indiciamento do presidente. No seu ponto de vista, o procurador vai denunciar o presidente nessa suposta interferência e há que depois desse passo sabemos que tem que passar pelo Congresso, né, para o Congresso aprovar a abertura do processo. Politicamente, ele consegue frear no Congresso a investigação? Depende. Hoje conseguiria. Eu acho que hoje conseguiria. Eu acho que hoje o Augusto Aras, dentro dos elementos que foi fornecido, seja pelo Sérgio Moro ou por esse vídeo, apesar de haver indícios no sentido de que realmente houve
a tentativa, ou está havendo a tentativa de utilizar a PF ou aparelhar a PF para que as investigações não avancem sobre a família do presidente, isso me parece que é indícios bastante claros. Contudo, eu não vejo hoje clima político para o Procurador-Geral da República aceitar essa denúncia e nem que o Congresso hoje toparia o impeachment em cima desse contexto probatório. Né? Não acho. O que não significa que daqui 1 mês e meio, 2 meses, essa situação não seja invertida. Eu acho que as condições políticas hoje ainda não estão maturadas a ponto de o Congresso comprar essa tese. É que para que tudo isso ganhe força tem que ter o apelo popular, né? E hoje com o isolamento, essa manifestação popular contrária ao governo é difícil de se medir, né? Há indícios em pesquisas feitas por telefone, mas o que de fato é um dos fatores que leva a um impeachment é o apelo popular, que nesse momento é difícil, né? Que ninguém está indo, as pessoas mais conscientes, vamos assim dizer, com o isolamento, né? Enfim, com os agravamentos da doença, não estão indo na rua, né? Como você falou, daqui 1 mês pode ser que tudo volte ao normal e a população vá às ruas, né, pedir esse afastamento, né, do presidente. É que tudo, eu não diria nem a normalidade. Eu não acredito na volta da normalidade tal como a gente existia, a gente a conhecia. Né? O ministro Taish, o ex-ministro, ele deu uma entrevista bastante interessante na Globo News nesse final de semana, onde ele deixa claro o seguinte: o novo coronavírus tem 2 coisas, 2 fatos sobre ele que são inegáveis. Primeiro, não há vacina. Segundo, não há remédio. Então, nós temos que aprender a conviver com essa situação. E essa situação vai ter sequelas. Que tipo de sequelas? Hoje, a economia, ela desaqueceu. Nós não sabemos até que ponto vai ser possível a retomada. Eu tive acesso a um estudo que foi feito por uma instituição europeia. Eles preveem a retomada do crescimento no Brasil só para 2023, né? E a pandemia, quer dizer, o controle da disseminação do vírus, eles imaginam que vai ser para o final de 2021. Então, esse novo normal, ou essa normalidade, não está assim, né? Tem muita gente imaginando que setembro está tudo certo, agosto já nos livramos. Não é exatamente dessa forma. A realidade não está apontando nessa direção. Então, o que eu imagino? Eu imagino que talvez, diante das consequências da pandemia, como disse, seja ele na esfera econômica, na forma de fechamento de emprego, geração de desemprego, na saúde, com sequelas de mortos e pessoas que adquiriram algum agravamento de doenças em função do contágio. Quer dizer, o conjunto dessas coisas pode começar a gerar uma pressão maior em cima do presidente. Entendeu? Ou seja, talvez as pessoas elas comecem a ficar mais impacientes e mais indispostas em função das consequências que a pandemia vai trazer. E aí os resultados eles são ainda imprevisíveis. Tem que esperar os próximos dias, semanas, para ver o que vai acontecer, né? Bom, Newton, queremos agradecer a sua participação mais uma vez, suas explicações aqui esclarecedoras sobre esses temas, né? Esperamos
a sua participação novamente aí, né, para tirar essas dúvidas, esclarecer a gente sobre essas questões políticas, porque a gente sabe que às vezes eu tenho uma visão como eleitor, como cidadão, que de repente não é uma visão correta e você consegue explicar isso, né, Rodolfo? Ou de repente eu tenho aqui um pensamento, ou Rodolfo, ou quem nos assiste, e aí a gente coloca esse pensamento para alguém que entenda de política, para quem, né, faz aí, você que é um cientista político, você consegue falar, não, realmente faz sentido, poderia ser assim. Então, para a gente é muito esclarecedor quando você participa aqui com a gente, tá bom? Queria agradecer mais uma vez e semana que vem aí, provavelmente, você volta com a gente aí, dando um novo panorama sobre essa questão, viu? Muito obrigado a vocês, sempre um prazer estar conversando com o seu público e estou à disposição sempre que precisar. Obrigado. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau.